Salve Maria, pessoal! Estamos começando mais um Ecclesiancast, o seu podcast católico, onde a fé se encontra com o conhecimento. Eu sou o segundo católico. A paz de Jesus e o amor de Maria, eu sou Juninho Alves e estaremos juntos nessa jornada em busca dos tesouros da fé católica. E se essa jornada do Ecclesiancast acontece graças aos nossos patrocinadores, nossos apoiadores que acreditam na nossa proposta de evangelização pelas redes sociais e permite que chegue até você. Dentre eles está aqui a Voajar. Explore o mundo com a Voajar. Aéreo, hotel, turismo, seguro viagem, cruzeiro, gestão de milhas, tudo para a sua viagem. E o melhor, se você chegar lá o pessoal da Voajar dizendo que veio através das redes sociais do Ecclesiancast, você tem de 5% até 60% de desconto. Melhor preço, melhor condição para a sua viagem de fé ou de férias. E vocês viram o lançamento da Sante recentemente que a gente fez aqui, juntamente com o Ecclesiancast, das camisas de São Padre Pio, de Santa Teresinha e da Santíssima Virgem Maria com o título Theotokos. Tá sucesso absoluto de vendas, então se você quer usar uma camisa que exala a santidade, vista-se com a Sante. Você que já é consagrado ou quer se consagrar a Nossa Senhora pelo método de São Luís Gnome de Montfort, adquira sua cadeia de consagração através da loja Toda Tua Maria, também apoiadora daqui do Ecclesiancast. Lá você tem todos os tipos de cadeia, várias pulseiras, medalhas e muitos outros produtos dedicados à devoção à Virgem Maria. Inclusive tem esse aí que foi um presente agora pro padre, já vamos anunciar agora, o padre Fábio Marinho, mais uma vez aqui. Um prazer tê-lo aqui, padre. Mais uma vez estar com vocês. Muito obrigado pela audiência, do pessoal do canal. Quem ainda não é inscrito, se inscreve no canal, dá um like e faça parte dessa família. Nem eu vi ainda quais são as medalhas que estão aí, quais são os títulos que estão aí. Ah, tem vários títulos de Maria? Como que é que funciona? Você, a partir do momento que você vai se consagrar a Nossa Senhora, você escolhe o título e eles fabricam uma medalhinha personalizada para você. Entendi. Tá? Tem também de São José. Olha, aqui tem São Miguel Arcanjo. Maravilha. De um lado, o escudo de São Miguel, a flor de lis, Imaculado Coração de Maria. Sensacional. Bem. E falando em Maria, nossa mãe, antes da gente continuar com a apresentação formal aqui, Padre Fábio já é de casa, né? Então não tem apresentação formal. Praticamente Mas a gente agradece também a Mãe do Amor, que é nossa apoiadora também, artigos religiosos, produtos que conduzem ao céu. A Mãe do Amor, gente, é a maior distribuidora de artigos católicos do Nordeste. Entrega para todo o Brasil e para o mundo. Lá você encontra tudo que você precisa para viver bem a sua fé. Imagens, crucifixos, livros, bíblias, artigos litúrgicos, óleos devocionais, enfim. E entrando em contato pelas redes sociais da Mãe do Amor, seja pelo Instagram, pelo site, você, além de viver essa experiência do céu, adquirindo produtos que incentivam a tua devoção, você ainda ajuda uma obra de caridade à sua escolha, porque parte do valor da compra do produto é revertida para uma obra de caridade à sua escolha, né? Está aqui conosco essa imagem belíssima de Nossa Senhora abençoando segundo aí bem atrás dele, e também esses presentes aqui que foram enviados para o padre. Inclusive, ele também já está usando até a cadeia ali, ele colocou a cadeia da Toda Tua ali também, e aqui tem os presentes da Mãe do Amor aqui, vez. Muito obrigado pela delicadeza de vocês são sempre muito generosos, e é muito bom saber que a gente pode contar com o apoio de vocês. E aos meus irmãos padres e diáconos, eles produzem também paramentos maravilhosos. Entrem no site para vocês conferirem, vale muito a pena. Hoje foi essa imagem de Nossa Senhora de Guadalupe e os dois ícones de Santa Teresinha e de São Padre Pio. Mas tem uma diversidade imensa de imagens lá, em fibra de vidro, imagens levíssimas, muito detalhadas, maravilhosas. O padre, inclusive, da outra vez levou um crucifixo aqui. Maravilhoso. Já demos a introdução logo de cara aqui. Mas o padre já é de casa, teve conosco no especial de Natal, né? Há algumas semanas atrás. E hoje um tema especialíssimo. Eu sou apaixonado por esse tema. Hoje eu vim aqui para escutar e aprender com o padre Fábio Marinho sobre a história da igreja. Padre, seja bem-vindo, né? Mais uma vez aqui conosco. Muito obrigado, Juninho. Muito obrigado. Sua bênção, padre. Que Deus abençoe. Sua bênção, hoje fui eu que passei para ti. Abençoe. Pois é. Se você, uma pergunta, se você é o segundo católico, quem é o primeiro? Era meu pai. Leomar II e meu irmão Leomar III. Então tem toda uma linhagem. Você tá falando sério? Tô falando sério. Que povo criativo. Pois é. Acho que foi alguma aposta que ele perdeu, que ele teve que cumprir. Certeza absoluta. E da minha irmã, ainda tá no Hélio, ainda que é Lidiane. Leomar II, Leomar III e Lidiane. Lidiane o quê? Aí não ficou o quarto. Não colocou o número, não? Não colocou o número romano, não. Agradeço, Lidiane. A senhora é uma contemplada, tá? Pois é, hoje o tema é História da Igreja.
tema que eu sou Ótimo tema pra se apaixonado. aprofundar, Né? que Vamos muita começar gente logo o queria segundo. falar a respeito. E para iniciar, a primeira pergunta sobre esse tema belíssimo. Padre, quem fundou a Igreja Católica? Foi Jesus? Foi Pedro? Foi Constantino? Quem foi que fundou a Igreja Católica Apostólica Romana? Se nós pegarmos essa nomenclatura, nós vamos ter etapas da história para falar dessa fundação. Porque em cada momento da história nós vamos somar um atributo da Igreja de Cristo. A Igreja é de nosso Senhor Jesus Cristo, confiada ao trabalho ministerial e pastoral dos apóstolos, consequentemente aos sucessores diretos dos apóstolos, a quem nós chamamos de bispos. Portanto, católica, porque nosso Senhor deixa claro: ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Convertam primeiro aos judeus, depois busque os gentios. Então, a catolicidade significa tanto para judeus quanto para não judeus. Depois, apostólica, porque a autoridade do ensino da palavra, da pastoral, da liturgia, cabe aos apóstolos e seus legítimos sucessores, aos quais chamamos bispos. Por isso a igreja se torna apostólica. E o ensinamento desses bispos, desses apóstolos, é o que nós chamamos de magistério da igreja. Então, portanto, nós vivemos na igreja católica, que é universal, que é apostólica, porque nós vivemos de acordo com o ensino dos apóstolos. E depois vai surgir a terminologia romana, que nada tem a ver com Constantino, apesar de ter nascido e ter sido cunhado o termo no período da tolerância religiosa de Constantino em favor dos cristãos. Mas a sede é romana porque nós construímos no altar do sepulcro de Pedro, que é o primeiro dos apóstolos, é aquele que liderava o grupo dos 12 na unidade, e é sobre o túmulo de Pedro que nós celebramos a unidade universal, católica, portanto, apostólica desta igreja que está sobre o túmulo de Roma, sobre o túmulo de Pedro na cidade de Roma. Então, mas por que então que a sede da igreja não está em Antioquia da Síria, que foi a primeira igreja fundada por Pedro? Porque ele não foi morto em Antioquia. E a Igreja Católica celebra a morte dos batizados como o dia da glória. Por isso nós celebramos o dia do santo no dia que ele entrou para a eternidade, não pelos atos, feitos, acontecimentos. Para nós o que conta é o dia que nós entramos na eternidade. Então é sobre o túmulo dos santos que nós nos reunimos. Daí a tradição de se celebrar a Eucaristia, quando se era proibido ser cristão, nas catacumbas das cidades, ou seja, nas necrópolis, nas cidades dos mortos, nos cemitérios, porque é sobre o túmulo dos que morreram testemunhando Jesus Cristo que nós nos unimos para partirmos o pão e juntos formarmos comunidade. Então nós temos a nossa sede em Roma, porque ali está o sepulcro do apóstolo Pedro, que é o primeiro de todos. Se ele tivesse morrido em Antioquia, seria uma igreja de Antioquia, mas ele morreu em Roma. Então é sobre o túmulo de Pedro, que está em Roma, que encontra-se o fundamento pastoral da nossa fé católica. E de onde é que vem essa ideia que os protestantes têm de quem fundou a igreja foi Constantino? Por que disso? Por que esse pensamento? Porque no século IV, por volta do ano de 313, Constantino decreta um édito ou edito de tolerância para a religião cristã, que naquele momento, imaginem só, estamos há quase 300 anos do cristianismo neste período, o cristianismo já tinha se multiplicado muito rápido dentro da província romana, das províncias romanas, dentro do Império Romano. Então, era preciso ter tolerância. E o que significa tolerância? Porque Roma aceitava que existisse ou coexistissem várias religiões. A única exigência do Império Romano é que, para além da sua religião, você adorasse o imperador romano como uma divindade maior. Ou
Os cristãos não aceitavam isso, por isso foram martirizados, perseguidos, mortos das piores formas possíveis. Até falávamos sobre isso no outro episódio. Quando então Constantino decreta a tolerância ao cristianismo, ele está dizendo: vocês podem rezar, não precisam adorar o imperador, vocês estão livres para o culto de vocês e não precisam mais adorar a figura do imperador. Nós vamos respeitar o culto de vocês que não adora a figura do imperador romano. Então vem um edito de tolerância ao cristianismo que não se curvou diante da imagem do imperador. E com o passar do tempo, essa religião que conseguiu convencer o imperador de que existe um só Deus, que era preciso ter tolerância, essa religião acaba trazendo um interesse muito grande aos pagãos romanos, greco-romanos, que começaram a enxergar nessa religião uma curiosidade muito grande. Que Deus é esse pelo qual vale a pena morrer? Que Deus é esse pelo qual vale a pena enfrentar os desafios de um império e afrontar o imperador? E é nessa curiosidade que os cidadãos greco-romanos começam a se interessar pelo cristianismo e a se converterem em massa. Isso a partir do século IV. Então, muito se diz no protestantismo atual de que é ali que nasce a igreja, com Constantino. Não, Constantino apenas permitiu o culto. A religião católica só será definida como uma religião do Império Romano a partir do imperador Teodósio. Não foi com Constantino. Teodósio é que vai decretar que o cristianismo deveria, a partir de agora, ser a religião do império. Por quê? Era interessante para o império ter um só imperador, uma só religião e um só Deus. Era uma forma mais fácil de administrar as fronteiras, administrar o caráter político, geográfico do Império Romano. Ah, padre, então ele não era convertido? Ele era simpatizante desse movimento monoteísta. Então ele vai dar total apoio para conseguir essa hegemonia de poder, principalmente para poder agregar os cidadãos do Império Romano. Mas quando ele fez isso, padre, todos os elementos da fé católica que a gente já vive hoje já existiam. Já existiam. Todos os elementos já existiam. Porque sobre aquela falácia que o segundo comentou, como se a partir dali os romanos começassem a incutir na Igreja Católica. Talvez o que tenha ficado seja a questão das vestimentas, porque é o que nós chamamos de paramentos litúrgicos hoje. As roupas usadas pelos sacerdotes, cada roupa, cada vestimenta de acordo com o cargo que se ocupa, com a função que se realiza dentro da hierarquia. Isso absorve-se do Império Romano. Mas o credo já é anterior a tudo isso. O credo é anterior a isso porque existe o símbolo dos apóstolos, aquilo que os apóstolos já acreditavam e professavam entre eles, muito antes de existir a ideia de uma igreja institucionalizada. A igreja, enquanto instituição, ela vai depois pegar o credo apostólico, que é a profissão de fé dos apóstolos, e vai, para evitar heresias, esmiuçar aquilo que é a fé que os apóstolos nos deixaram como legado e proteger cada profissão de fé dos apóstolos. Então, para defender a figura da Trindade, quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo, a igreja, reunida em concílio, sobretudo em Nicéia e mais tarde em Constantinopla, vai finalizar essa profissão de fé, cristalizando em torno daquilo que os apóstolos ensinaram, o que se torna doutrina, que se torna dogma para a Igreja Católica, Apostólica e agora romana. Então, quando o pessoal vai à missa no domingo, que eventualmente algumas celebrações litúrgicas, a gente tem lá o credo niceno, constantinopolitano, às vezes o pessoal não tem dimensão do quanto de tempo se levou até de reuniões e debates para poder chegar naquele resumo, digamos, da fé, né? Porque a profissão de fé apostólica veio das primeiras comunidades, que é o credo que nós rezamos nos domingos, né, do dia a dia. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. É o primeiro catecismo. É o primeiro catecismo que vem a partir da Didaquê, né, que vai ser explorada também no primeiro século. E depois
começam a surgir algumas heresias a respeito da figura do filho. A primeira grande heresia vai surgir no Egito, em Alexandria, com o bispo de Alexandria chamado Ário, que vai dar origem à heresia ariana. O arianismo defendia a ideia de que Jesus não era Deus, que não possuía divindade, que ele era humano elevado espiritualmente. Essa heresia, inclusive, que é muito presente nas seitas espíritas, né, de hoje em dia. No espiritismo, Jesus é um espírito elevado, um ser humano que teve um espírito elevado aqui na Terra. Isso faz parte dessa ideia ariana do século IV. Começou antes, né, do século IV, mas no século IV é que ela foi combatida a pedido dos bispos que procuraram o imperador Constantino, e Constantino então aceita convocar os padres do Ocidente, portanto os que falavam em latim, a Igreja Latina do Ocidente, e os padres do Oriente, a igreja que rezava em grego, que permaneceu com a língua grega. Por isso esse concílio se chama ecumênico, porque reuniu a igreja do Ocidente, latina, e a igreja do Oriente, grega. Então, por isso é ecumênico. São ritos diferentes, porém, a mesma fé, ecumenismo. Vem da palavra ecos, que é casa, casa comum. Ecumenismo é a casa comum. Quando a fé é comum, você tem ecumenismo. Quando a fé é distinta, você tem diálogo interreligioso. Então, para os que têm a mesma fé comum, porém têm ritos diferentes, nós celebramos o ecumenismo. É o que Constantino, a pedido, sobretudo do bispo de Roma, que à época era o Papa Silvestre I, que faleceu no dia 31 de dezembro. Olha aí. Por isso nós temos a corrida de São Silvestre. Padre Fábio Marinha Cultura. E então o Papa Silvestre pede a ele, né, ao imperador, que convoque todos os bispos do Ocidente e do Oriente para definirem sobre essa questão, porque a doutrina de Ário tinha se espalhado tanto no Ocidente quanto no Oriente. E muitos bispos naquela época, veja que a igreja não tinha ainda a sua dogmática formulada. Ainda estavam sendo formulados os dogmas, as questões dignas de fé, toda a questão pastoral, não existia ainda definições cristalizadas. Foi através daí que surgiu a palavra heresia? Foi para definir isso ou ela já existia antes? Já existia antes. A heresia, ela é uma palavra que já era usada desde o Antigo Testamento. Uhum. Então, quando surge essa heresia ariana, a igreja ela vai se reunir para começar a definir o seu credo. O que é a verdade de fé inquestionável da igreja? Portanto, para ser cristão, para estar em comunhão com a igreja, necessariamente você precisa acreditar isso. Então, isso aqui é o seu credo. Então, o que a igreja vai fazer em Nicéia? Defender a figura do Pai e do Filho, mostrando assim a consubstancialidade entre o Pai e o Filho e mostrando que o Pai e o Filho são um. E essa palavra foi que deu toda a diferença para a temática do concílio. Porque enquanto os apóstolos diziam, creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o concílio de Nicéia, no ano de 325, vai dizer o seguinte, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Vejamos que em momento algum toca-se naquela verdade apostólica. Porém, aumenta ali os adjetivos como forma de proteger aquilo que foi dito e ensinado pelos apóstolos. Então, existe uma proteção em torno daquela verdade. O que se acrescenta de forma adjetiva é para proteger a verdade apostólica. Depois, os apóstolos diziam, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor. A partir desse momento, nós temos que entender que precisa-se vencer a heresia ariana, que até então não recebia o nome de heresia porque não tinha sido julgada como errada, porque muitos bispos acreditavam assim. Então o concílio se reúne para definir se aquilo que Ário ensinou é uma verdade ou se é um erro.
A partir do momento que o concílio define que aquilo está errado e você continua praticando, passa a ser chamado de E é heresia. interessante que a heresia, digamos, ela nasce, digamos, dentro da própria igreja, né, padre? Toda heresia né? nasce Às dentro da vezes própria você tem igreja. uma ideia que o herege é alguém que vem de fora, que quer Não. pregar, mas surge de dentro da igreja, semeia, digamos, a Mas dúvida. Sim. Apesar de hoje em dia ter um certo pastor aí muito famoso, meio protestante, defendendo essa heresia ariana já tão combatida, aí, um senhor de idade, querendo defender que Maria é só portadora de Deus, unicamente isso. Não gerou, não... Sabe? Querendo tirar totalmente o papel da Santíssima Virgem Maria. Então ainda tem gente nos dias de hoje defendendo essa heresia ariana, querendo dividir Mas continua, a padre, por divindade e a favor. humanidade de Cristo. Sempre houve na igreja, né? Quem levantasse a voz. Então, para ser considerada heresia, a ideia tem que ter sido julgada improcedente por um concílio ecumênico, ou seja, Oriente e Ocidente. Então, em 325, reunidos em Niceia, que é uma cidade na atual Turquia, eles definem que Jesus era Deus. Então, eles vão dizer: creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. E aqui vem as definições: Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai. E de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Então veja, aquilo que os apóstolos diziam foi protegido. Só que aumenta-se os atributos da segunda pessoa da Santíssima Trindade para evitar qualquer espaço ou lacuna para novas heresias. Então aqui nós combatemos a heresia ariana dizendo que ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Deus de Deus, luz da luz. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado. Por quê? Porque ele é consubstancial ao Pai. Ele existe junto do Pai antes de todos os séculos. Antes de todas as coisas terem forma, ele já era junto do Pai. Mais tarde vai nascer heresia contra o Espírito Santo, dizendo que o Espírito Santo não é uma pessoa divina. Então, é quando nós vamos formular a ideia da Santíssima Trindade. E é preciso, então, em Constantinopla, finalizar essa ideia. Então, reunidos em Constantinopla, no Concílio de Constantinopla, eles vão dizer: creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e que procede do Pai e do Filho. Por que eu dei ênfase no e do Filho? Porque quando chegarmos no século XI, a Igreja do Oriente vai dizer que não precisa do Filho para que o Espírito Santo possa proceder. Ele precisa apenas do Pai. E aqui vai nascer o grande cisma do Oriente. Então o motivo foi esse. Spoiler. Esse foi um dos motivos. Então, a Igreja Romana Latina, junto com os padres do Oriente, definiram por maioria que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, visto que Jesus precisou voltar para junto do Pai para que o Espírito voltasse Ele até diz, como, né, padre, como no Evangelho, consolador. se eu não for... Se eu não for, não tem como o Pai enviar o Espírito. Então, o que justifica a fé na procedência do Pai e do Filho é a ideia do Pentecostes. O Espírito vem quando Jesus volta para junto do Pai. Então, creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e que procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pela boca dos profetas. Então a gente busca o Espírito Santo desde o início de todas as coisas.
Ele já falava ao povo por meio dos profetas. Então aqui nós defendemos a figura do Espírito Santo. E para concretizar a fé da igreja, os concílios posteriores vão dizer: creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Veja que o credo não cita se ela é romana, se ela qual que é a sede que eu tinha falado para vocês? Se ela é de Antioquia, se ela é de Jerusalém. Porque até esse momento, a questão da sede romana estava indefinida. Então, será definido mais tarde em outro concílio. Mas os padres do Ocidente já defendiam a sede romana em virtude do túmulo de Pedro estar em Roma. Então, não é pela autoridade do imperador, é porque o túmulo do primeiro dos apóstolos, do líder do grupo, está em Roma. Se Pedro tivesse morrido na Espanha, a sede seria na Espanha. Então, é apenas uma questão óbvia. O cristão celebra sobre o túmulo dos que vieram antes, né? Daí a tradição de se ter relíquias sobre os altares para recordar os que vieram antes de nós. A partir daí, os concílios vão criando e definindo as verdades da igreja. Então, o concílio é a grande autoridade da igreja. Quando as pessoas perguntam qual é a maior autoridade da igreja, a resposta imediata é o quê? Jesus. A autoridade da igreja. Papa. Visível. Papa. O Visível Papa, Papa. sim. E é um equívoco, porque a autoridade é o concílio, né? O concílio é a grande autoridade da igreja. Então, o concílio é que muda as coisas. O Papa sozinho não define. A definição vem através dos concílios. Toda definição da igreja dogmática, ela precisa passar por um concílio. É a autoridade máxima. Por isso, quando um cristão católico nega a validade de um concílio, ele está fora da comunhão. Exatamente. Porque ele está negando a autoridade máxima da igreja. Seria a questão dos sedevacantistas de hoje? Sedevacantistas é um exemplo, né, que negam, mas tem outros que já vieram da época que negam, por exemplo, a autoridade, os sedevacantistas que negam justamente a autoridade dos papas que vieram após o Concílio Vaticano II, que foi o último concílio da igreja que nós tivemos. Eu já ouvi um padre falando, não me recordo agora se foi o padre Paulo Ricardo, que diz que a igreja, né, persiste 2000 anos, apesar da igreja, né? Ou seja, com certeza, nesse meio desses concílios aí, teve muita treta, né, padre? Muito. Pessoas atuando nos bastidores com interesses políticos, de querer passar essa ou aquela outra teoria como verdade. Imaginem os concílios da Idade Média, onde a política ditava quem era bispo, quem era cardeal, quem eram os padres das cortes dos grandes reinos. Isso tudo era cargo político, porque vai haver uma imersão com o império. E depois que o cristianismo é decretado uma religião oficial, mesmo quem não acreditava em Cristo se batizava para poder ficar bem na fita com o imperador, né? E galgar títulos religiosos, que agora é o que importava. Então, quando a gente fala de igreja de Idade Média, perseguições e inquisições e títulos e dinheiro e roubo, escândalos, nós temos que entender que na Idade Média não foram cristãos que se corromperam. Era gente corrompida que se batizava em busca de títulos. E ali eles compravam títulos e autoridade. E tinham autoridade para corromper a igreja. Até relíquias eram usadas, né, nessa questão de corromper a igreja. Muito. Como Né? barganha. Justamente. Então, as relíquias nem foram tanto. Porque quando a gente pensa na questão moral, na ética, né, a própria pastoral, né, o povo deixou de ser visto, não interessava nesse período para esse povo. Imagina, eu fui duque no Império Romano, agora eu vou comprar um título de bispo. E o meu filho mais velho é meu herdeiro, quando ele nascer, ele já nasce com o título de bispo. Porque os títulos passavam de pai para filho. Daí que surgiu a necessidade de impor sobre os padres o celibato. E isso vai surgir com os monges, porque os monges já eram celibatários em virtude do voto de castidade. Isso que o senhor falou aí sobre a corrupção, de pessoas corrompidas que entravam na igreja e manchavam o nome da igreja. Eu lembrei agora, não sei se o senhor já ouviu falar de Bella Dodd, sabe Sim. quem é? Uhum. É uma líder do Partido Comunista lá nos Estados Unidos, que ela foi a agente principal do Partido Comunista lá nos Estados Unidos e disse que durante esse período foi infiltrado mais de 1.000 agentes homossexuais nos seminários da Igreja Católica. Tudo isso para tentar destruir a Igreja Católica por dentro.
Aí, no fim da sua vida, ela se converteu à Igreja Católica, deu esse testemunho ao venerável Fulton Sheen e depois deu publicamente isso, essa infiltração. Então, se aconteceu 1.000 jovens, agentes homossexuais, comunistas, infiltrados na igreja nos Estados Unidos, em todos os outros locais do mundo, provavelmente isso também aconteceu. Eu não vou arriscar falar latim porque nessa aula aí eu tomei bomba, né? Mas não prevalecerão, né, padre? Não Prevalecerão, com certeza. Por mais que... Padre, queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre outras heresias que surgiram. A gente fala um pouco sobre o arianismo, sobre essa questão da discussão do Espírito Santo ser Deus ou não, mas apareceram outras heresias... especialmente eu lembro do gnosticismo. O senhor pode falar um pouquinho pra gente do que... A primeira grande heresia que foi combatida na igreja foi a heresia judaizante no período dos apóstolos em Jerusalém. Inclusive está no livro dos Atos dos Apóstolos. Os Atos dos Apóstolos vai relatar sobre isso. Por quê? É a ideia de que os pagãos, ou seja, quem não era judeu, não podia receber o batismo sem antes passar pelos ritos judaicos. Era preciso primeiro a circuncisão e os ritos próprios do templo, para depois receber o batismo. E os apóstolos vão se reunir em Jerusalém para o que nós chamamos de primeiro concílio da igreja. Ele não entra na lista dos concílios porque não tinha como ser ecumênico. Então a gente fala a primeira reunião apostólica. Foi presidido então por Tiago, que ficou responsável pela igreja de Jerusalém. Ele era o bispo de Jerusalém, que convocou Pedro, que estava pregando na região da Samaria para os romanos, e Paulo, que pregava na região da Ásia Menor, atual Turquia, para os gregos. E convocados para Jerusalém, os apóstolos, diante de Pedro e Paulo, foi ouvir o que eles tinham a dizer a respeito do batismo dado aos não-judeus. E depois de ouvir os argumentos, sobretudo de Pedro, que viu acontecer na casa do centurião Cornélio um novo Pentecostes, ele fala: eu vi o Espírito Santo descer sobre esses pagãos como desceu sobre nós no cenáculo. Então não tem como dizer que o Espírito Santo está limitado ao rito judaico. Então, após o parecer de todos os apóstolos, nem todos foram a favor, inclusive Tiago, primo do Senhor, ele que era o bispo de Jerusalém, acaba que ele não era a favor, né, do batismo dado sem os ritos judaicos ou judaizantes. Porém, o grupo decide aprovar o batismo sem passar pelos ritos judaicos e vão lançar a primeira encíclica conciliar, né, que é a carta pós-concílio, onde eles falam que não precisa mais dos ritos judaicos, porém que todos devem se abster das carnes que foram oferecidas aos ídolos, da comida que era oferecida, porque o sacrifício é muito ligado à ideia do sacrifício animal. Isso vem do Egito Antigo, né? O continente africano ainda, até hoje, oferece como sacrifício animais em expiação pelos pecados das pessoas. Não é à toa que o cordeiro é o grande sacrifício dos judeus. O continente africano ensinou que os animais, tudo aquilo que possui sangue, que corre sangue, serve de expiação dos pecados. Então, para de sacrificar humanos e vamos sacrificar animais. E os hebreus aprenderam isso. Por isso que o sacrifício de Jesus Cristo não foi compreendido totalmente pela grande parte dos judeus, porque o sacrifício de um ser humano, ainda mais sendo Deus, seria escandaloso, né? Seria uma loucura mesmo para os judeus. E a partir daí nós vamos ter essa definição de que o cristão, ele poderia, o gentio, o pagão poderia ser batizado, se tornar cristão, mas não deveria mais comer as carnes dedicadas aos ídolos, não deveria mais frequentar esses ritos pagãos. Então, a partir de agora, o culto ele é totalmente monoteísta. E a partir de agora que vai surgir o nome também de cristãos, porque nós não somos mais judeus seguidores do rabino Jesus de Nazaré, porque até então a igreja não tinha esse nome. A partir de agora nós somos seguidores do Christos, aquele que é o Messias. Então a partir de agora somos cristãos, palavra grega para Messias, né? Que é hebraico, o enviado ou ungido. E quando se adotou o nome católico, de fato, começou a ser usado para definir os católicos apostólicos romanos, os católicos apostólicos até então não romanos ainda, propriamente dito. Quando começou
A igreja recebe o nome de católica já no século II e III, com o período da patrística. Os padres da igreja já davam o nome da igreja de católica, porque ela era universal. Essa universalidade da igreja já era vista pelo período patrístico como uma realidade, porque os cristãos já estavam presentes no mundo todo. Então, quem lê o período patrístico, os padres se referem à igreja como católica. Eu não sei se você ouviu, alguns protestantes estão adotando esse nome também. Eu sou católico, apostólico, protestante. O que o senhor acha a respeito disso? Como é que você pode ser católico, né? apostólico e protestante? É um Se o despeito. protesto é justamente... É vontade de voltar para casa. Pode voltar. Que tá aí, protesto de porta aberta, né? Padre, desculpa eu retomar o tema. Eu acho interessante porque eu acho que essa heresia ela termina tendo uma correlação com o que vive no mundo de hoje. A questão do gnosticismo. Ah, sim. O senhor pode falar um pouquinho pra gente sobre... Posso, inclusive citando Santo Agostinho, né? Porque então Santo o senhor tá em Agostinho- casa, né? Santo Pode Agostinho ficar à foi vontade. agnóstico, né? O gnosticismo, que nós chamamos... Porque eu acho assim a ideia super criativa na época, o lance lá do demiurgo, de tudo aquilo mais. É porque isso vem da filosofia grega, né? O demiurgo é uma criação aristotélica, inclusive. Quando nós falamos de gnosticismo, nós estamos falando daquele que é o grande Deus que move todas as coisas, né? Esse demiurgo que Aristóteles vai chamar do motor imóvel. É aquele motor que movimenta tudo, mas ele é estático. E a partir daí você vê que tudo que existe é fruto e obra do homem capacitado pelo demiurgo. Então vai ser uma ligação muito íntima, sobretudo no século III e IV. Se me permitem, eu quero ler a respeito de Agostinho, né? Fica à Por favor, vontade, padre. fica à vontade. Essa seita gnóstica, que dentre elas tinha uma seita, talvez, não sei se eu posso chamar de seita, mas a relação de Santo Agostinho com os maniqueus. O maniqueísmo era um movimento, uma religião sincrética que misturava esses significados do gnosticismo, e Santo Agostinho fez parte dessa, digamos, seita. E eu quero ler para vocês o que foi o maniqueísmo para inserir Santo Agostinho nesse contexto, né? Entre os seus 19 e 28 anos de idade, Santo Agostinho fez parte da seita maniqueísta. Uma religião sincrética com elementos do cristianismo, zoroastrismo e gnosticismo. Então, vamos detalhar. O que era o maniqueísmo? Que foi fundado por Mani, entre os anos de 216 e 274 depois de Cristo, então muito anterior a Santo Agostinho. O maniqueísmo era uma religião dualista, que dividia o universo entre duas forças opostas. O bem, representado pela luz, e o espírito, e aqui nós vamos desenhar um círculo na nossa mente e fazer ali aquele desenho em forma de vírgula, branco de um lado e preto do outro. Então, de um lado você tem a força do bem representada pela luz e o espírito, essa vírgula branca Seria dentro do chamado ponto. yin yang, Isso. assim, né? E o lado mal, que é o lado pintado de preto, representando a matéria e as trevas. E essa crença tinha uma visão pessimista da matéria, que era vista como inerentemente, ou seja, a matéria foi criada má. Assim como no gnosticismo, o maniqueísmo defendia que apenas uma elite iluminada poderia alcançar a verdade. Só os iluminados que conseguiriam alcançar a verdade absoluta por meio de um conhecimento especial. Conhecimento do grego gnose, daí o gnosticismo, que defende que apenas os escolhidos podem ter acesso à verdade. Santo Agostinho foi atraído pelo maniqueísmo porque ele buscava respostas racionais e filosóficas para os seus problemas espirituais, especialmente a questão do mal. No entanto, com o tempo, ele foi ficando decepcionado com a falta de coerência filosófica dos maniqueus e com o comportamento moral dos líderes do maniqueísmo. Então, Santo Agostinho não tinha muita paciência para gente ignorante.
A sua desilusão culminou quando conheceu o bispo maniqueu, ele era um bispo da igreja, que seguia a ideia maniqueísta, chamado de Fausto, cuja argumentação Santo Agostinho considerou superficial. E Santo Agostinho vai debater com Fausto. Agostinho ainda não era um presbítero, tá? Ele ainda não era nem batizado quando isso acontece. Por que que existe a confusão com o agnosticismo? Porque o agnosticismo, como ele é compreendido nos dias de hoje, é a postura de quem não se pode conhecer ou afirmar a existência de Deus ou de verdades absolutas. Embora Santo Agostinho tenha tido momentos de dúvida e incerteza durante a sua busca espiritual pela verdade, ele nunca foi propriamente agnóstico, no sentido moderno da palavra. E essa confusão pode surgir por alguns motivos, e aqui eu explico o porquê da heresia. A influência dos maniqueus. Todo mundo consegue visualizar aquela bolinha com a vírgula branca e a vírgula preta. Aí dentro do preto você tem um pontinho branco, dentro do branco você tem um pontinho preto. Então o mal está no bem e o bem está no mal. O maniqueísmo compartilhava características com o gnosticismo, como esse dualismo e a crença num conhecimento esotérico. Porém, Santo Agostinho rejeitou essas ideias antes da sua conversão ao cristianismo. Segundo lugar, existia a fase cética, porque após abandonar o maniqueísmo, Santo Agostinho passou por um breve período de ceticismo acadêmico. Ele era um professor da cátedra de filosofia em Milão. E ali ele começa a duvidar das possibilidades. Tudo que não tinha uma explicação filosófica para Agostinho nesse período tornou-se uma verdade ou uma questão, algo a ser questionado. E sobre a influência do platonismo, né, regado pelo pensamento platônico, ele vai então adubar esse ceticismo nesse período. Mas logo ele supera essa fase porque ele começa a estudar as obras de outros filósofos como Plotino e logo ele se converte ao cristianismo por meio das pregações de Santo Ambrósio, que era bispo de Milão e que é também um filósofo e doutor. E ele começa a ouvir a pregação e enxergar uma filosofia coerente. Inclusive tem esse trecho da conversa de Santo Ambrósio e Santo Agostinho no filme de Santo Agostinho. Sensacional o episódio. Que Ambrósio era um grande filósofo, né? E era o bispo de Milão, num período em que os bispos ocupavam o lugar das autoridades dentro do império. Então, o bispo era um catedrático, daí a ideia de que a cátedra é o lugar por excelência do bispo, por isso a igreja do bispo é a catedral. É um período que vem já do século IV. E a conversão de Santo Agostinho ao cristianismo marca o rompimento definitivo com qualquer influência maniqueísta ou cética. Após a sua conversão, no ano de 386, ele se torna um dos maiores defensores da fé cristã e um ferrenho crítico do maniqueísmo, que ele passou a ver como uma heresia. Então veja, a gnose significa conhecimento. O agnosticismo é a seita que diz que somente os escolhidos podem alcançar a verdade absoluta. Então, a iluminação de todas as coisas é a ideia de que somente escolhidos têm acesso a isso. Seria um pouco que os testemunhos de Jeová acreditam hoje? Dos escolhidos, apesar de que eles se baseiam nas escrituras, né? Na interpretação errada dos números. A gente fala sobre isso no curso da decodificação do Apocalipse, né? O que são esses números que algumas seitas ditas evangélicas ou protestantes acreditam, né? Leem ao pé da letra, enfim. E Santo Agostinho, na sua obra Contra os Maniqueus, ele vai criticar esse dualismo e essa visão maniqueísta do mal. Então, para Agostinho, o mal não é uma força autônoma. Eu costumo sempre dizer, né? O mal não é um ente. Ele não pode existir enquanto criação. Então, para Agostinho, diferentemente do que os maniqueus acreditavam, o mal ele existe quando há a ausência do bem. Então, o mal ele não pode ser um ente porque ele não foi criado.
Ele é a ausência do bem. O bem foi criado e Deus viu que tudo era bom. Então, o bem é a criação. Quando eu deixo de praticar o bem, o resultado dessa não prática é chamado de mal. Então, o mal em si não é um ente, não pode ser um ente. Que é algo pregado, inclusive, pelos maniqueus, que o mal é uma essência, é uma criação, é um ente, e que os agnósticos também acreditam. Por isso é uma seita herética. É uma heresia pregar isso, porque atribui, inclusive, à criação a ideia do mal. Como se Deus pudesse ter criado o mal junto com o bem. Nessa dualidade ou dualismo que o maniqueísmo vai pregar. E a questão do gnosticismo chegou a ser julgada também em um dos concílios da igreja. Sim, é julgado no concílio e é justamente reprovada. Agora, é importante frisar isso. Quando um pensamento, ele é só um pensamento, ele não pode ser chamado de heresia. Ele vai ser heresia a partir do momento que a igreja diz que esse pensamento está errado e você continua pregando este pensamento. Aí ele passa a ser uma heresia, ele tem que ser combatido. Então, aqueles que defendem essas ideias que já foram combatidas, que já foram explicadas pela igreja que estão erradas, mas continuam defendendo essa ideia, eles estão caindo em heresia. Por isso recebem a excommunio, fora da comunhão da igreja, porque não estão em comunhão com a verdade da igreja, com aquilo que ensina a doutrina da igreja. Então, falando em heresia, vamos falar de Lutero. A questão de Lutero, qual a diferença? Ele ama Lutero, minha gente. Qual a diferença Tô sentindo. da reforma feita por São Francisco de Assis e a reforma que Lutero fez? Qual a diferença de uma para a outra? Nossa, existe um abismo entre as duas. Porque Francisco, ele faz uma reforma espiritual na igreja sem o ego. Porque Francisco não quis aparecer. Tanto que quando o Papa chama Francisco, porque o fenômeno do franciscanismo foi muito grande, nós estamos aí, digamos, no auge da Idade Média, e a igreja muito corrompida, principalmente dentro do clero, esse clero formado por pessoas que entraram na igreja em busca de títulos. E Francisco, ele se retira da linha de frente, tanto que Francisco era um leigo. Só que como foi fundador de uma ordem religiosa, ele era obrigado a estar na hierarquia da igreja. A hierarquia da igreja são os graus do sacramento da ordem, diáconos, padres e bispos. E o primeiro grau do sacramento da ordem, o grau mais baixo, é o diaconato. E quando o Papa Bonifácio, né, chama Francisco, para poder organizar a ordem que ele tinha fundado, esse movimento que tomou conta de toda a Europa, ele se apresenta ao Papa como o menor de todos. Né? E o Papa fala, tem que ter um nome, essa ordem precisa juntar esse povo e vocês vão viver em conventos. Porque a vida religiosa foi organizada assim, por São Gregório Magno. Então, nós seguimos essa ordem de Gregório Magno e nós queremos que a igreja continue assim. Então, Francisco precisava agora congregar esse povo que vivia o franciscanismo fora da instituição, da ordem, com o nome de ordem religiosa. Então, o Papa pede um nome para essa ordem e ele fala, então, nós seremos a ordem dos irmãos menores. Né, a ordem dos frades, que é a abreviatura de frater, do latim, né, irmão, a ordem dos frades menores. Por isso, a abreviatura OFM, Ordem dos Frades Menores, porque nós somos os menores de todos. E o Papa aceitou que ficasse esse nome, só que obrigou Francisco a se ordenar. E Francisco aceitou, por imposição do Papa, a ordenação diaconal, porque ele não se sentia digno e merecedor de ser sacerdote. Então Francisco era diácono, né? E entrou para a hierarquia da igreja como diácono e morreu diácono. E a reestruturação feita por Francisco foi uma reestruturação espiritual, de retirar o ego das coisas e voltar Deus para o centro. Então, a pobreza, a castidade, a obediência, a mortificação da matéria em detrimento da elevação do espírito,
né? A identificação com os pobres, a identificação com os que eram subjugados pela sociedade, os marginalizados. Toda essa identidade de Francisco com aquilo que a igreja, por conta do poder que rodeava essas pessoas interessadas e interesseiras, Francisco rompeu com tudo isso e fez com que a sociedade enxergasse para além da instituição física. Então nós podemos dizer que Francisco ele rompe com a instituição, enquanto essa instituição que dependia muito do status quo. Francisco vai mostrar uma instituição que foi estabelecida pela graça de Deus na ação do Espírito Santo. Tanto que ele dizia, vocês vão, né, preguem o evangelho. Se precisar, usem palavras. Então a pregação era dada pelo testemunho de vida daqueles que eram os frades menores, os irmãos menores, por meio da pobreza, da simplicidade, da obediência, da castidade, da mortificação da matéria. E quando falamos de Lutero, que era, inclusive, um monge da ordem de Santo Agostinho, ele deixou o ego passar à frente dele, enquanto Francisco de Assis quis sumir e fazer com que os frades trabalhassem de maneira que a sociedade enxergasse a santidade da igreja, Lutero quis ser o rosto de uma igreja diferente. E ele foi financiado por duques germânicos, financiado no sentido de ser instigado a romper com a igreja porque os duques queriam a independência dos territórios da igreja. Eles queriam os territórios para si. Eles eram meros administradores de territórios da igreja. Só que eles queriam ter o direito da terra para poderem lucrar com isso, porque o dinheiro era da igreja. E Lutero dá esse rosto vaidoso para a igreja a partir do século XVI, completamente diferente da austeridade de Francisco. Então, no caso aí, não foi foi mais uma revolução do que uma reforma. Não teve reforma nenhuma, né? Uma revolução. Tudo bem que ele causa um movimento dentro da igreja, ele chama a atenção da igreja, e a igreja é obrigada a rever várias questões a respeito daquilo que Martinho Lutero fala, porque Martinho Lutero foi, inclusive, endossado por grandes personalidades da época. Então a igreja se viu na obrigação de rever a sua postura. Mas nem tudo que ele ensina nas suas 95 teses estava correto teologicamente. Haviam muitos equívocos morais, dogmáticos e éticos. Então, se não fosse o ego de Lutero e as paixões dos políticos que administravam os territórios da igreja, Lutero não teria fundado um movimento separatista. Ele poderia ter sido um Francisco de Assis da Baixa Idade Média, que nós já estamos falando da decadência, né, desse período. Então ele poderia ter feito um movimento muito parecido com o de Francisco, mas ele preferiu aparecer. Ele preferiu ser o rosto de uma nova igreja, né, a ponto de ser cultuado como o fundador de uma nova religião, né, que é o protestantismo. E isso vai dar base para Henrique VIII também romper com o Vaticano, com a Santa Sé, com o Bispo de Roma, para poder se casar 2 vezes. Vai endossar Calvino nas suas teses por direito. Tudo começou com Lutero. Tudo com Lutero. Então ele endossa essa luta, né, contra o domínio dos territórios da igreja, para que os duques, os monarcas, os principados pudessem ser os donos autônomos dos territórios que pertenciam à igreja porque foram dados pelo Império Romano para a administração da igreja. Tudo isso porque também a gente vê todas essas loucuras que acontecem nessas igrejas protestantes pentecostais hoje em dia, mas tudo isso se iniciou por causa de Lutero. Aí as pessoas comentam embaixo, né, os católicos quando veem, parabéns, Lutero. Você diz, não, mas o que é que Lutero tem a ver com isso? Tem a ver que tudo começou com ele. A ideia se ele não tivesse iniciado tudo que iniciou, não estaria essa baderna. Agora, você já viu uma igreja que o povo fica rodando? Tem muitas. E batendo o sapato no chão e roda. Beyblade Church. Eu fico pensando, eu fico tentando enxergar os apóstolos. Eu fico tentando enxergar Maria Santíssima, Maria Madalena. Eu fico tentando enxergar a Salomé, os primeiros cristãos. Eu fico tentando enxergar Santo Agostinho rodopiano.
Teve uma dessas igrejas aí, viralizou um vídeo deles no YouTube, fazendo um batismo no tobogã. Foi no parque aquático. Aí o cara descia no tobogã, escorregando na água lá. E quando chegava lá embaixo, que mergulhava e saía, já saía batizado já. O senhor vê o nível que tá a coisa. Eu vi o nível que tá a coisa. Eu não sei. Olha, a Igreja Católica não é perfeita, visivelmente perfeita. Não é, né? Porque ela é formada por homens. Mas apesar de nós, ela está viva há 2000 anos, né? E o Espírito Santo a conduz, porque, veja bem, era para essa igreja ter morrido se não fosse do Espírito Santo. A perfeição dela tá aí. Eu me lembro também das falas de Gamaliel diante do Sinédrio, né, padre? Se for uma obra de Deus... Se for obra de Deus, permanece. Não adianta se pôr em combate contra Deus, ele vai permanecer. Mas se não for... Essas igrejas protestantes nascem e acabam da noite pro dia. E quem tá lá hoje, semana que vem tá em outra. A própria igreja luterana já se dividiu em vários. Sim, tanto todos que se dividem. O luteranismo moderno, por exemplo, já não tem o culto à Virgem Maria, já não tem mais os conventos. A Assembleia de Deus se dividiu em várias. Tu falou agora, as igrejas nascem aí? Repete, as igrejas nascem aí? Eu nem lembro mais o que eu falei. Nascem e morrem? Sim, as igrejas protestantes nascem e morrem, mas a igreja de Cristo, a católica, permanecerá. Então, para não deixar o Eclesiascast morrer, vamos agradecer nossos apoiadores. Curta o vídeo. Tá esperando eu falar. Comente aí. Você falou isso a sua tudo pra pegar um gancho, porque os nossos apoiadores são instrumento da divina providência para que a gente consiga bater esse papo aqui e você ter acesso a esses tesouros da Igreja Católica aqui com o nosso querido padre Fábio Marinho, falando pra gente sobre a história da igreja. Explore o mundo com a Voajar, aéreo, hotel, turismo, seguro viagem, cruzeiro, gestão de milhas, tudo para a sua viagem. E se você disser que veio através do Eclesiascast, 5 a 60% de desconto. Melhor preço disparado, melhores condições de viagem, de fé e de férias para você e sua família. E também, falando de qualidade, vamos falar da Saint, né? A gente lançou 3 camisas exclusivas do Eclesiascast com a Saint aí. Uma de São Padre Pio, uma de Santa Teresinha e uma da Santíssima Virgem Maria com o título Theotokos. Sucesso absoluto de vendas aí. Se você quiser adquirir, tanto tem aqui na loja fisicamente aqui com o Juninho também, e tem no site da Saint aí para você adquirir as camisas. Então, quer vestir-se bem, quer evangelizar até nas suas vestimentas, vista-se com Saint. E em breve vai ter a camiseta da Desatadora dos Nós, de Santo Agostinho de Santa Idelgarda de Bingen. Assinado uma parceria by Padre Fábio Marinho. Fábio Marinho. Saint, Padre Fábio Marinho e Eclésia. Pronto, conosco também está toda a tua Maria, né? O padre já ganhou aí a cadeia dele, já está utilizando, né? Já tá. Você que quer se consagrar ou já é consagrado a Nossa Senhora pelo método São Luís Gnone Monfort. Também tem a consagração a São José. A também. Sua cadeia, né? Com a Toda a Tua Maria, né? Tem contato com o pessoal da Toda a Tua Maria no Instagram. Lá você tem todo tipo de cadeia, várias pulseiras, medalhas e outros objetos de produtos dedicados à devoção à Nossa Senhora. Conosco também a Mãe do Amor, artigos religiosos, produtos que conduzem ao céu, porque a Mãe do Amor, gente, é a maior distribuidora de artigos católicos do Nordeste. Lá você tem imagens, crucifixos, livros, bíblias. Essa imagem belíssima de Nossa Senhora, que eu não canso de olhar para ela, que tá aí atrás de segundo. Eu acho que eu vou levá-la, hein? Eu prometi um ao Padre Fábio, eu vou dar acho que eu levo essa. Eu vou dar de presente. E você... Não, e você depois manda outra pro estúdio. Calma. O senhor vai ter, que eu prometi. Cássio já disse que essa não sai daqui do estúdio, viu? Essa é daqui do estúdio. Olha, tá vendo aí, ó? Olha o problema. Na Mãe do Amor você encontra tudo para viver bem a sua fé católica. Entre em contato com a Mãe do Amor. E além de você ter esse contato com os produtos que conduzem você a uma verdadeira devoção e uma busca pela santidade, parte do que da tua compra é destinada a obras de caridade e você mesmo escolhe a quem você quer ajudar. Maravilha. Muito bem. Hoje, meu amigo Guga. Tá aí, Guga? Pois não, tamo Alô? aqui. Padre, como sempre, a gente abre as caixinhas de pergunta para que as pessoas que nos acompanham o perfil do Segundo, manifestem suas dúvidas sobre o tema, né? Hoje a gente falando sobre a história da Igreja Católica. Guga, manda aí quais foram as perguntas aí selecionadas para Padre Fábio Marinho. Vamos lá. A pergunta mais feita na caixinha, chuva de pergunta sobre isso, é o que foi a Santa Inquisição e como é que a gente pode argumentar contra as críticas protestantes sobre isso, né? A Santa Inquisição, como o próprio nome diz, é o Santo Inquérito. O que é um inquérito? É você questionar a pessoa por atos cometidos. Inquisitor é aquele que questiona, é o que pergunta. A Inquisição, ela tomava as denúncias que eram feitas pela sociedade,
A sociedade denunciava as pessoas. Neste momento, a sociedade é teocrática, né? Nós temos que lembrar que, nesse momento, a igreja é o centro do universo e que está, inclusive, corrompida por aqueles que compraram seus títulos e que não aceitavam ser questionados. Então, qualquer prática que se desviasse do olhar desta igreja era considerada uma prática abominável. Então, a sociedade denunciava as pessoas que tinham atitudes duvidosas acerca da fé cristã católica da época. E essa denúncia era levada para um tribunal de inquisição. O tribunal era montado e o acusado era questionado sobre as suas práticas. Essas práticas, se correspondessem com a verdade da igreja, o acusado era, portanto, inocentado pelo tribunal. Caso o acusado tivesse práticas que iam contra aquilo que a igreja da época acreditava, que ia contra o que a sociedade da época acreditava e considerava ser ilícito, ele era acusado. E ele tinha como se arrepender, ou seja, negar aquilo que ele tinha feito e fazer uma declaração pública de que ele estava errado. Só que como forma de resistência e como forma de manifesto contra essa igreja da época, muitos não negavam aquilo que eles faziam por não considerar um erro, por não considerar um equívoco. E então, o Tribunal da Inquisição condenava essa pessoa de acordo com as leis do Estado. E o Estado aplicava as penas. Que era o braço secular. Que é o braço secular. Porque a igreja, assim como qualquer religião, isso vem desde o judaísmo, a gente vê isso. A regra é religiosa, a pena é estatal. Nós vamos ver isso em Jesus. Por que que Jesus, quando é levado para Pilatos, ele tem que ser acusado de ter se passado por César? Porque isso é um delito romano. Porque se ele fala que ele é Deus, Pilatos não ia se preocupar com isso, que não diz respeito à religião. Tem nada a ver com César. Ele vai falar, não, mas ele fala que ele é rei. E nós não temos outro rei além de César. Aí vai contra o Estado. Vários momentos Jesus é colocado à prova, diante da mulher adúltera. Senhor, ela foi pega em adultério. O que manda a lei de Moisés, a religião? Que ela seja apedrejada. Uhum. Só que o Estado é que executa, a religião não executa a pena. A lei manda apedrejar. Quem é que tem autoridade para apedrejar? O Estado. Se Jesus fala que tinha que apedrejar aquela mulher, ele estava indo contra o Estado, contra o Império Romano. Tomando o lugar do Império. Justamente. Se ele fala que a lei estava errada, ele estava indo contra a religião judaica e ele é que seria julgado. Ele fala, a lei é clara, que ela seja apedrejada. Porém, o cumprimento da lei tem que se dar por uma mão limpa. Então, quem não tiver pecado, comece a executar a pena. Então, Jesus estava sempre sendo colocado à prova com relação à autoridade do Estado e à autoridade da religião. A mesma coisa foi na Idade Média. Então, quem executava a pena era o Estado. O problema é que os inquisitores eram os religiosos, que quem fazia a lei era a religião. A pena quem dava era o Estado, e o Estado executava a pedido da igreja. Então a Inquisição é um período, de fato, muito triste e trágico da história da igreja. Porém, nós temos que entender que quem estava no poder neste momento não eram cristãos que se tinham corrompido. Era gente corrompida que tinha se batizado. Foi isso que o senhor explicou agora há pouco. Desde o começo. Então, essas pessoas que estavam ali em troca de poder, elas executavam isso. Porque qualquer coisa que vinha contra a sua legitimidade, eles tinham que extirpar. Por isso que a ideia de queimar as pessoas está muito ligada à ideia de colocar um final. Porque quando você queima, não sobra absolutamente nada. Então não tem como você nem fazer relíquia de alguém que foi queimado. Tanto que nós temos vários santos da igreja que foram condenados pela Inquisição e que hoje são canonizados e nós rezamos pela intercessão deles. A própria padroeira da França, que é Santa Joana d'Arc. A própria Idelgarda de Bingen, a santa da qual eu sou devoto, doutora da igreja, que foi tornada doutora pelo Papa Bento XVI. Idelgarda foi condenada pela Inquisição, por quê? Porque ela trabalhava com manipulação de ervas. E ela era considerada uma bruxa, uma feiticeira. Era uma monja beneditina do século X,
que viveu entre o século X e XI, e ela vai ser condenada pela Inquisição. Sabe por que ela não foi morta pela Inquisição? Porque condenada ela foi. É porque quando saía a sentença, ela entrava em êxtase e começava a falar toda a vida imoral de quem estava julgando. E ela dava nome a todo mundo. Ela entrava em êxtase e começava, fulano fez isso, 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 ciclano fez isso, isso, isso. O povo vazava de perto dela, meu filho. Porque essa louca vai contar tudo, quem vai sair queimado daqui somos nós. Deixa essa doida dentro do Essa foi a lenda dela. que Jesus disse, né? Quem não tiver pecado, que atire. Ela acusou os pecados. Ela tinha como, né? Então ela entrava em êxtase e falava o pecado de quem estava julgando ela por fazer remédios com plantas. Seria aquele dom de ciência que São Padre Pio tinha. Dom de ciência. E assim, Idelgarda tinha vários outros. Não sei se vocês sabem, uma curiosidade. A farmácia de Idelgarda foi transferida da Alemanha para Roma. A pedido do Papa. Alguma coisa a respeito disso. Isso. A farmácia original dela existe hoje em Roma, no bairro de Trastevere. Vocês podem visitar a farmácia de Santa Idelgarda. Os remédios até hoje são feitos com a receita original dela. Tudo que ela fazia para cura por meio das ervas. O que para a Idade Média era considerado um absurdo. Por quê? O que estava no auge? A medicina. Então você está desvalorizando a ciência que os grandes estão acessando para cuidar do povo com mato. Então, peraí, nós vamos desvalorizar o dinheiro que se paga por uma consulta, a profissão do médico que agora começa a ganhar status. Por quê? Porque você está tomando chá de picão para curar fígado, para curar hepatite. Então, ela era considerada bruxa. Então, essas eram as condenações, né? Tudo que é contra os interesses deste falso cristianismo que dominou a igreja por alguns séculos, infelizmente. E aí, Guga? Mais pergunta aí? Vamos lá, vamos para a pergunta de Marcos Varela. Após a morte dos apóstolos, quais documentos temos sobre a continuidade da igreja? Primeiro, nós temos que entender que a morte dos apóstolos dava início à sucessão apostólica, né? A primeira morte nós temos de Judas, que se matou, e era do grupo dos 12. O grupo ficou incompleto depois da morte de Judas. Então foi preciso eleger o 12º apóstolo para o lugar de Judas. É quando nós vamos ter, né, no capítulo, se eu não me engano, é no capítulo 1º mesmo. Capítulo 1º, no versículo 15, a eleição de Matias para o lugar de Judas. Matias se torna o 12º, substituindo Judas. Então veja que é uma sucessão apostólica. Porque conforme morre o apóstolo, você faz o sucessor deste apóstolo. E é pela sucessão apostólica que nós temos a continuidade da igreja. Porque são esses sucessores aos quais nós chamamos de bispos, que nós guardamos o magistério, o depósito da fé. É guardado pela sequência, pela linhagem apostólica que é dada e passada de um bispo para o outro. E o período patrístico vai confirmar isso. Os padres da igreja já vão falar da sucessão apostólica e vão escrever a respeito das verdades que foram transmitidas desde os apóstolos até os seus sucessores naquele período, né? Considerando inclusive a primazia do bispo de Roma, sucessor legítimo do apóstolo Pedro. Então o bispo de Roma tem a primazia sobre os demais. Então, vários escritos, Irineu de Leão, o próprio Santo Agostinho escreve sobre isso, Clemente de Alexandria, Eusébio de Cesareia, vários padres da igreja vão dar continuidade escrevendo a respeito dessa continuidade viva da Igreja Católica por meio dos seus testemunhos nas suas comunidades. Inclusive documentos acessíveis hoje, né? Tem tudo na internet. E falando já dessa sucessão apostólica, magistério da igreja, aí surge o cânon bíblico. Como é que foi definida essa questão? Deixa a gente fazer mais algumas perguntas da caixinha aqui. Pode mais ser. uma outra aí, Guga. Mais pergunta da caixinha? Pode ser. O que foi o cisma do Oriente? Qual foi a principal causa? É o que nós já falamos um Isso. pouquinho, né? Quando nós falamos do cisma do Oriente, é o que no Oriente eles chamam de cisma do Ocidente. Porque é quando o bispo de Roma e o bispo de Constantinopla se auto-excomungam um ao outro. Ou seja, a igreja do Oriente,
que a liturgia era diferente da nossa, porque era uma liturgia presa ao século I. Era diferente da liturgia latina, que com o passar dos anos vai se adaptando nos ritos para poder chegar mais próximo da sociedade atual. O rito oriental é de língua grega, portanto, diferente do Ocidente, que é de língua latina. Reza-se em latim em virtude do Império Romano do Ocidente. O Oriente permaneceu com a língua grega, que era a língua bíblica do período apostólico. Então, essas diferenças sempre existiram. O que faz a ruptura definitiva? O Oriente não aceita, em primeiro lugar, os ícones em forma de estátuas. Para o Oriente, só podia existir pinturas, iconografia durante o período, sobretudo bizantino, com os mosaicos e tudo aquilo. A estátua é própria do Ocidente, porque vem do Império Romano. Então, nós retratamos a santidade por meio de estátuas, por conta daquilo que nós absorvemos do Império Romano. O Oriente não tinha o costume das estátuas, mas de pinturas nas paredes, nos tijolos. Então, eles começam a criticar que as estátuas não podiam, mas as pinturas podiam. E aí eles chegam numa crise que será resolvida, dizendo que tanto a estátua quanto a pintura têm o mesmo significado. Não tem nada a ver com a passagem de Êxodo 20, que fala de idolatrias, a adoração às imagens, porque quando nós falamos da figura impressa, seja numa estátua, seja numa pintura, nós estamos falando da memória venerável de alguém que é testemunho de vida cristã. Mas isso foi também um estopim para algumas divisões entre o povo do Oriente com o Ocidente. O auge é quando nós definimos o credo da igreja e definimos, como eu disse para vocês, a figura do Espírito Santo. Quando nós falamos que o Espírito Santo, ele vem, ele descende, procede da união do Pai com o Filho, os orientais vão dizer o seguinte: conforme a nossa cultura grega oriental, apostólica dos primeiros séculos, o Espírito Santo depende apenas do Pai, e não do Pai e do Filho. No Ocidente, isso não era compreendido, porque, como eu expliquei, o Pentecostes mostra que era preciso que o Senhor voltasse para que o outro Consolador fosse enviado. Já o Oriente diz que o Espírito Santo, como ele já agia antes da figura do Filho se manifestar, porque ele falava pela boca dos profetas, eles acreditavam que o Espírito Santo provinha exclusivamente do Pai. Então, quando nós professamos a fé latina e que falamos que o Espírito procede do Pai e do Filho, a palavra, esse termo e do Filho no latim é filioque, e do Filho. Este filioque foi a palavrinha que causou o cisma definitivo entre os cristãos orientais gregos e os cristãos ocidentais latinos, que é a divisão dogmática a respeito do Espírito Santo. Esse daí foi um dos principais pontos, mas tem outros, né? Divergências. Desde o começo. O purgatório, a questão do purgatório. A questão do purgatório, que foi sendo desenvolvida ao longo do período patrístico, que foram definições conciliares também. Nem todos os gregos aceitavam as definições conciliares. Nem hoje em dia aceitam, né? Não. A igreja ortodoxa não aceita a questão do purgatório. Não, ela está mais próxima da ideia do julgamento no ato da morte para o céu ou para o inferno. Uhum. Agora, as igrejas ortodoxas, elas são autocéfalas. Cada bispo define o que é correto na doutrina para a sua igreja particular. Uhum. Continua a segunda pergunta. Você estava falando sobre o cânon. A pergunta sobre o cânon, que a gente está falando da sucessão apostólica, dos bispos, que a igreja já nascia, já estava se propagando por todo mundo, e só em 382 foi definido o cânon bíblico. Eu quero saber como foi essa definição do cânon bíblico. Porque tem gente que pensa, né, que
os que mais defendem a sola escritura, que a escritura, a Bíblia caiu pronta do céu, com o zíper e tudo prontinha já para... E a fé só surgiu a partir do momento que criou a Bíblia, porque depois, na cabeça... antes a tradição oral e tudo mais não... Na cabeça da maioria dos protestantes, eles acreditam que a fé só existe nas escrituras. Então quer dizer que a igreja viveu durante 400 anos sem fé alguma. A igreja simplesmente não acreditava em quê? Em nada, porque se a fé só existe a partir do sola fide, somente do que está na escritura, sola escritura, então durante 400 anos os cristãos estiveram perdidos. Foi isso que aconteceu. É uma ideia estúpida, porque nós temos o Antigo Testamento, que era usado, obviamente, por todos os judeus, os apóstolos, o próprio Cristo sabia de cor e salteado o Antigo Testamento, até porque o Antigo Testamento está falando dele. Exatamente. Então é uma biografia do Cristo. Exatamente. E o Novo Testamento, ele ganha um corpo apostólico e legitimado pelas primeiras comunidades. Acho que o grande problema que se dá é com relação aos textos deuterocanônicos do Antigo Testamento, quando nasce a primeira tradução a pedido do Império Grego, que vai pegar os escritos hebraicos e 70 sábios judeus para poder traduzir toda a Bíblia hebraica para a língua grega. E além de traduzir isso na cidade de Alexandria do Egito, que era a sede grega do Oriente. Isso além de traduzir os textos para o grego, esses autores sagrados tiveram a liberdade de escrever outros textos também, né? Foram 7 livros escritos em língua grega na cidade de Alexandria, que pertencia à Grécia, mas ficava no Egito, era o Império Grego. Então, a partir desse momento, esses escritos em língua grega são considerados deuterocanônicos porque foram escritos fora do contexto judaico e fora da língua hebraica. Quando a igreja, a partir do século IV, começa a compilar esses textos, a igreja aceita esses textos deuterocanônicos. E isso vai acontecer no concílio de Hipona e no concílio... são concílios africanos, né, do norte da África, que era o território romano da África. Concílio de Hipona, em 393, e o concílio de Cartago, em 397. Esses concílios que foram liderados pelos bispos da Igreja do Norte da África, que era considerado o Império Romano ainda. Inclusive, Santo Agostinho presidiu alguns desses concílios. E é justamente aqui que nós vamos reconhecer formalmente o cânon dos 46 livros do Antigo Testamento, incluindo os deuterocanônicos, os 6 deuterocanônicos, ou seja, os 6 que foram escritos depois em língua grega, e os 27 livros do Novo Testamento que foram selecionados para formarem o cânon do Novo Testamento, que contam a vida... Em que ano foi isso? 397. 397. E aí? A igreja protestante surge a Revolução com Lutero em 1517. Aí quer dizer que a igreja passou 1.300, 1.200 anos completamente errada. Usando uma Bíblia completamente errada. E é questionar justamente o período patrístico, né? Que se dedicou exclusivamente a isso. Né? Nós temos aí os padres da igreja, né? Que são para nós a base da nossa fé dogmática, né? Então, questionar essa legitimidade dos textos canônicos, aquilo que foi determinado pela igreja, né? O grande decreto do Papa Damásio I, no ano de 382, onde ele reconhecia, né, a validade destes livros e não de outros, né? Vamos ter depois a influência da Vulgata, a tradução, porque como foi traduzido o Antigo Testamento do hebraico para o grego, o Novo Testamento já foi escrito em grego. Então era preciso agora escrever na língua do Ocidente, que era o latim. Então vem a tradução da Vulgata de São Jerônimo. Então traduz o Antigo Testamento e o Novo Testamento para o latim. Talvez surja a dúvida, padre, é possível que tenha se perdido, que se tenha modificado alguma coisa nas traduções? É óbvio que sim. Por isso que quando nós estudamos exegese bíblica, nós vamos ao texto original. Nós temos que ir ao original hebraico e ao original grego,
Porque as traduções acabam não tendo correlação para todas as palavras. Exatamente. É como dizer... A questão dos irmãos de Jesus. Não, os irmãos ainda é difícil, porque está no grego, duas palavras gregas, mas vamos falar a palavra em português, saudade. Pois é, Como que se traduz saudade em espanhol? não tem. Você tem que se aproximar do que a palavra quer transmitir. Né? E nesse Então, aproximar-se, você corre o risco de desviar um pouco. justamente porque do você vai aproximar. E para aproximar, você vai usar uma palavra que é usada para outras coisas também. Verdade. Né? Tanto que nós vamos ter no período barroco, do Renascimento, né? O período pós-Idade Média, o Renascimento é o resgate cultural da cultura greco-romana, da arquitetura, da beleza greco-romana, no período do Renascimento. Na Vulgata, São Jerônimo não entendia o significado de resplendor, que seria aquele raio que aparece na cabeça dos santos. O resplendor. São Jerônimo não tinha uma palavra no latim para designar o resplendor, que é aquele símbolo que tem na cabeça dos santos, né? Então, São Jerônimo vai traduzir por cornos no latim. E o que é cornos? Chifre. Então, quando você pega, por exemplo, Michelangelo, Da Vinci, você pega esses grandes expositores do Renascimento, eles vão desenhar os santos, eles colocam um chifre na cabeça dos santos, porque eles desenham de acordo com a tradução da Vulgata. Então, vocês vão ver o Moisés de Michelangelo, na igreja de São Pedro em Vincoli, em Roma, ele tem ali 2 cornos, né, que na verdade era para significar o resplendor de Moisés. Que mais tarde nós vamos trocar isso e colocar o resplendor bonitinho para entender. Mas a tradução é essa. Então, cornos é chifre. É a palavra mais próxima para adereço de cabeça que São Jerônimo achou para dizer o que o grego e o hebraico queriam falar a respeito dessa manifestação na cabeça dos santos. Então, é o que eu digo, traduzir a palavra saudade para outros idiomas é aproximar-se de algo possível. Nunca vai ser a mesma coisa. Isso acontece com o hebraico quando é traduzido para o grego e acontece com o grego quando é traduzido para o latino. Por isso que nós temos sempre que estudar na fonte, buscar a fonte hebraica e a fonte grega, porque senão a gente lê a coisa ao pé da letra nas traduções, sem termos conhecimento do original, e a gente acha que aquilo ali está correto, né? Por isso que a Bíblia ela não pode ser interpretada de qualquer modo. Precisa-se ter uma interpretação voltada para o que o fato... O livre-exame, né? A questão do livre-exame. Justamente, você tem que estar no fato escrito e não no fato apologético literário. Padre, o senhor falou em mais de uma ocasião, né, da questão da Idade Média, sobretudo, que existiam pessoas corrompidas, né, que se aproveitavam da unicidade da igreja com o Estado, com o Império, buscando poder e deixavam-se... interferiam, digamos, na igreja com esse interesse, né? E aí, outro ponto de divergência que existe entre os evangélicos e os católicos, os protestantes católicos, é a questão dos santos, né? E aí, queria que o senhor trouxesse pra gente uma luz sobre essa questão. Eu entendo muito como Deus envia os santos meio que para de acordo com o momento que a igreja está vivendo para iluminar, para ser esse farol. Uma janela do e céu. trazer... como um lembrete, rememorar qual é o sentido verdadeiro da Santa Igreja de Cristo aqui. A comunhão dos santos, né? O que é a comunhão dos santos? Na missa de finados a gente explica bem isso, né? A igreja ela se divide em 3 partes, né? Nós temos a igreja militante, que no caso somos nós que estamos vivos, lutando todos os dias, militando para alcançarmos os céus. Temos a igreja penitente, que é aquela que está no purgatório, que já deixou a vida material e está se purificando para adentrar na igreja triunfante, que é a igreja que está no céu justificada diante da face de Deus. Então aqui, nessa estrutura tríplice, nós temos a manifestação da comunhão dos santos, porque estamos todos ligados, os militantes com os penitentes e os triunfantes. O mesmo corpo místico. É o mesmo corpo místico de Cristo, a cabeça é o Cristo, estamos todos ligados nele. Então, aqui nós entendemos a comunhão dos santos. Quem são os santos? Os que viveram em tudo as bem-aventuranças.
Por isso que na tradução do latim, nós vamos ter beatos, que é a abreviatura para bem-aventurados no latim, que significa felizes. Beato significa feliz, do latim. A tradução é feliz. Por isso que em alguns textos nós vamos ter o Sermão da Montanha dizendo felizes, felizes. Outros vão dizer bem-aventurados, bem-aventurados. É a mesma coisa. É beatos, felizes. Então, as bem-aventuranças, elas formam o código de santidade para aqueles que querem alcançar o céu. Então, ali está o mapa para o céu. E o que a igreja decreta? Que em vida, essas pessoas que foram humanamente cumpridoras dessas bem-aventuranças, por seu testemunho de vida cristã, já estão contemplando a face do Criador. E uma vez que elas já contemplam a face do Criador por conta do testemunho de vida cristã, enquanto eram militantes, já passaram pelo penitente e já são triunfantes. Se são triunfantes, contemplam a face de Deus. E quem contempla a face de Deus participa da sua onipotência, sua onisciência e onipresença. Por isso, eles podem sim interceder pela igreja militante, porque eles já estão na face do absoluto. Então, os santos são os que já contemplam o absoluto de Deus. Por isso, eles têm a condição de interceder por nós que ainda somos militantes. E nós que militamos, intercedemos pelos penitentes. Quando nós rezamos pelos mortos, conforme o livro deuterocanônico do Antigo Testamento, os 2 livros de Macabeus, nos ensinam a intercessão pelos que morreram. Rezar, fazer preces pelos que morreram, para que eles possam passar rapidamente pelo purgatório, que é de fato uma criação dogmática, porém magisterial, que faz parte da tradição da igreja, e saírem deste estado de penitência e adentrarem o quanto antes no estado triunfante de vida de igreja. Então, essa é a comunhão dos santos que nós acreditamos e professamos. Inclusive, na primeira tradução das escrituras de Lutero, ele traduz exatamente os 73 livros. Sim. Não tem esse negócio Não de é arrancar retirado. Não é retirado. Isso pouca gente sabe, mas os protestantes não, mas a igreja sempre preservou os 66 livros e não 73. Acrescentou depois da Revolução de Lutero. Sim. Não, mentira. Eles na Igreja têm Nacional do Rio de Janeiro, tem a biblioteca... Na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro tem a Bíblia de Gutenberg. A primeira Bíblia impressa. De 1456, Isso. ou seja, antes de Lutero. E lá tem uma Bíblia com 73 livros, Isso. mostrando que a Bíblia sempre foi essa, com 73 Sim, livros. que foi não definido 66. isso no século IV. Exatamente. Né? Então nós estamos falando aí de 11 séculos depois da definição. Exatamente. Né? Lutero, quando ele faz a tradução para o alemão, do latim para o alemão, imagina só, se não tem referência da língua portuguesa para o latim correto, imagina do alemão, que é uma língua bárbara, anglo-saxã. E mesmo quando ele traduziu, já tinha 15 traduções. Justamente. Pela igreja, já no alemão, já das Já Sagradas no alemão. Escrituras. Inclusive, eu não vou entrar muito nesse mérito, mas eu já vi vários relatos dizendo que o professor Tolkien dizia, acreditar piamente, que a reforma protestante era uma questão linguística, né? Ele era um professor de língua, estudava. Sim, do foi entendimento, falta de comunicação. é falta de comunicação. Justamente, existe uma grande vertente na igreja que fala que de fato foi falta de comunicação. Não, e tem uns pastores, tem um vídeo que viralizou, umas 100 pessoas mandaram esse vídeo, reaja esse vídeo, pô, eu acho que eu tenho que ficar respondendo toda a besteira que protestante fala na internet, mas não é assim não. O cara batendo lá um pastor, ele é muito famoso, ele tem mais de 1 milhão de seguidores aí na internet. A igreja católica na Idade Média escondia a palavra do povo, só quem tinha acesso à palavra era riquinho, a igreja escondia a palavra do povo. Loucura. Antes da Revolução do Lutero, como eu disse, já tinha tradução, mais de 15, só em alemão, tinha tradução já para Inglaterra, para Espanha. Então é loucura, o pessoal acredita em tudo que vê na internet. Acha que porque dá entonação de voz e grita batendo numa Bíblia tem autoridade, mas não conhece absolutamente nada da história da igreja. Gritaria não dá autoridade a ninguém, nem conhecimento, só dá... E acabam repetindo muito, né? Cai nessa ignorância, né? De ouvir e sem pesquisar. Escuta alguém dizer e não vai atrás, né? Para saber o que de fato aconteceu. Mas isso será sempre uma questão a ser debatida na igreja, porque o protestantismo precisa provar que eles acertaram, né? Nós não precisamos provar nada. Nada, exatamente. Né? A gente está aí há 2000 anos e não precisamos provar nada.
né? Agora o protestantismo precisa provar o tempo todo que está certo. Então, eles E que como é que lutem. eles vão provar se não tem unidade nem entre eles? Nem entre eles, justamente. Nem entre eles. Como é que eles vão provar alguma autoridade e conhecimento sobre alguma Justamente. É isso aí, minha gente. Ó, então você que tá acompanhando a gente esse bate-papo aí, digita aí, não prevalecerão. coisa? Pronto, a frase de hoje. Não O prevalecerão. padre vai tá falar bom? em latim, porque latim quem domina aqui é ele. Como é, padre? Non prevalebunt. Vocês Olha não vão aí. conseguir digitar a maioria, então coloca Não não prevalecerão. A igreja, viva a igreja una, santa, católica, Para aprender apostólica. mais, tem que se inscrever no curso romana. do padre. Qual o curso, padre, agora? Lançado recentemente, do Apocalipse. Decodificação do Apocalipse. Quer falar um pouco sobre esse curso? É a gematria. Do que se trata esse curso? Esse curso vai explicar o significado dos números bíblicos, porque a língua hebraica, ela é uma língua numérica. Então, às vezes, palavras diferentes possuem o mesmo significado para os termos, porque têm a mesma contagem, possuem o mesmo número, né, a mesma referência numérica. Então, quando você percebe que as palavras, apesar de diferentes, têm o mesmo sentido, você vai compreender o contexto bíblico de uma outra maneira e enxergar muito além daquilo que o texto está dizendo. Você vai compreender o que o autor sagrado quis transmitir naquela passagem. Então, a decodificação do Gênesis já está disponível na plataforma. Pode entrar pelo Instagram, o meu Instagram, clicar no link que está na biografia e vocês vão ter acesso à plataforma. É isso aí, minha gente. Como diz Padre Paulo Ricardo, né? Quem estuda de fato a história da igreja, protestante não fica. Né? Exatamente. Protestante não fica. E aí, pra gente já partir pro nosso encerramento aqui do bate-papo, né? Teria pano pra manga pra mais outros 2, 3 episódios ou mais falando sobre várias isso. vezes aqui. Já A gente tá vai volta, voltar. já estou comprando Já tá um apartamento acordado já. aqui em João Pessoa. Já tá acordado. isso. Padre, então, a Mãe do Amor, nossa parceira aqui na EcclesiaCast, a Mãe do Amor pergunta: Padre, o que é a Santa Igreja Católica para o senhor? A Santa Igreja Católica é a mãe e a mestra da humanidade, pela qual o Cristo, ao ser devolvido aos braços do Pai, nos deixa o mistério da sua redenção, pelo útero da qual nós fomos gerados para uma vida que não morre mais, para uma vida que já não conhecerá mais a dor, para uma vida que não terá mais lágrimas, para uma vida que não terá mais preocupações, porque Ele será tudo em todos. E aqueles que permanecerem fiéis até o fim receberão a coroa da glória, que será dada pelas mãos de Cristo, porém confeccionada pelas mãos da igreja. Amém. Tem nem o que Amém. falar depois dessa aí, né? Porque Amém. até... Minha gente, estamos chegando aí no encerramento do episódio de hoje, né? Como eu disse, a gente tinha pano para mais outros episódios, mas o padre vai voltar para a gente continuar batendo esse papo aqui É uma sobre ponte aérea. a Igreja agora. Católica, Uberlândia, João Pessoa direto. Agora é Brasília. João Pessoa. Brasília, João Pessoa, né? agora. Então não esqueça, por favor, de curtir o vídeo, de comentar, coloca aí, não prevalecerão, né? Viva a Santa Igreja Católica. Compartilhe com os seus amigos, conhecidos, não só com quem é da igreja, mas quem é de fora também, para que tenha acesso a esse conteúdo rico, esse tesouro da fé católica. E se liga aí nos cortes que vão sair desse vídeo, né? ter muito. Desse episódio de hoje. Tem muitos cortes aí excelentes para que você consiga também ajudar a evangelizar e espalhar a verdade que é uma só, né? Que Jesus Cristo é o Senhor e nós aqui, enquanto igreja militante, somos o corpo místico de Cristo e continua a missão dele aqui na Terra. Meu amigo segundo, mais um episódio concluído com sucesso, Amém. graças a Louvado Deus. seja Deus. Padre, quero agradecer mais uma vez pela presença do Senhor. É sempre uma honra tê-lo aqui. Para mim é uma alegria também poder voltar, poder estar com vocês. Esses episódios também sirvam para essa amizade agora que durem por vários e vários anos. É isso. O Senhor sinta-se sempre convidado a retornar sempre que quiser. Eu sei aqui quem manda agora é o Senhor. Ó, eu quero ir tal dia, tá marcado. Vocês não fazem ideia do que vocês estão fazendo, gente. Ô Senhor, mano, vamos lançar as camisas aí. O pessoal fiquem ligados aí à Santa e já fique ligado que a gente vai lançar essa linha que o Padre sugeriu aí. Padre, a palavra agora é com o Senhor, mas deixo aqui minha gratidão por mais um episódio e sinta-se sempre em casa, tá? Para voltar quando quiser. Amém. Eu que agradeço essa delicadeza de poder estar com vocês, de falar com vocês, chegar nas pessoas por meio dessas conversas tão úteis. Eu tenho recebido diariamente centenas de mensagens de agradecimento,
É porque as pessoas dizem, eu nunca soube disso em tantos anos na igreja, tantos anos. Porque faltam duas coisas, né, a nós católicos. Primeiro, catequese por parte das autoridades. Segundo, interesse por parte dos fiéis. Então, de repente, a gente usar a internet, já que todo mundo resolveu ter isso na mão, então a gente pelo menos usar para o que é útil, né? E eu falo que todo podcast, toda entrevista, toda live é muito útil quando se tem pessoas de boa vontade, quando se tem gente honesta para fazer as coisas, né? Não só em busca de likes, em troca de curtidas, mas sobretudo em busca de dignidade, em busca da verdade, em busca de manter intacto aquilo que nós acreditamos, né? Doa em quem doer e banquemos aquilo que é a nossa verdade. Amém. O senhor pode dar uma bênção pra gente? E quem está acompanhando para encerrar o episódio, por favor. Peçamos a Deus, nosso Senhor, a bênção do céu sobre cada um de nós, nossas casas, famílias, trabalhos e projetos. Que pela intercessão da Virgem Maria, Senhora, Mãe de Deus, Deus nos abençoe e nos fortaleça em paz, em saúde do corpo e da alma e na prosperidade completa. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Muito obrigado a todos. Me acompanhem lá pelo Instagram, Fábio Marinho Udi. E acompanhem também o podcast. Se inscrevam, quem não se inscreveu, se inscreva, curte. Coloca lá, sinalizar o sininho, né? Para poder receber as notificações e assistirem os próximos episódios. E adquira também o mais novo curso de teologia do padre aí, né? Decodificando o Apocalipse. Decodificando o Apocalipse, esse mês de janeiro. E a partir de fevereiro nós teremos na plataforma o curso de teologia bíblica do Gênesis ao Apocalipse. Teremos o curso de filosofia pelos módulos históricos, que é fundamental a gente saber um pouco de filosofia para poder, pelo menos, saber a interpretação de texto. E vamos lançar também pela Casa Santa Sofia, que é a minha clínica, o curso de psicanálise online. Todos os cursos 100% online, com supervisão ao vivo comigo e a doutora Andréa Vermont, que também é doutora em psicanálise junto comigo. Sensacional. Então, pessoal, é isso. Esse aqui é o Ecclesiancast, o podcast onde a fé se encontra com o conhecimento. E aqui tivemos mais uma aula com o Padre Fábio Marinho, que está convidado para voltar mais e mais vezes. Juninho, voltarei. Sempre um prazer. Valeu, meu irmão. Mais um episódio aqui concluído com concluído. Sucesso, graças a Deus. E estejamos aí na paz de Nosso Senhor e Nossa Senhora com nossos afazeres, sempre levando a mensagem da Santa Igreja Católica. Valeu, gente. Deus abençoe. Valeu, gente. Tchau, tchau. Deus abençoe.